você de casa. Adolescente de 16 anos é espancado durante briga em Arraial dos Afonsos. Idoso reage à agressão e atinge o próprio filho com facada. No NTV News desta terça-feira você vai ver também. Câmera de segurança flagra casal agredindo entregador de pizza. Operação do GAECO de Patos de Minas cumpre mandados e apreende munições e maconha em cidades da região. Adolescente de 16 anos é espancado durante briga em Arraial dos Afonsos. Veículo furtado em Guimarães é recuperado pela polícia em Patos de Minas. A gente começa a apresentar a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos. Paulo Henrique Caixeta e Toninho Cury falam sobre as expectativas para o primeiro mandato na Câmara. Como ficarão as composições das bancadas parlamentares no Legislativo Patense após as eleições municipais? Enem dos concursos. Governo divulga as notas do concurso nacional unificado. Mais de uma centena de descontos indevidos são divulgados diariamente por causa de golpe do empréstimo consignado. E tem muito mais agora no NTV News. Um entregador de pizza foi surpreendido e agredido por um casal na porta de um estabelecimento comercial na Avenida Tomás de Aquino. As imagens da câmera de segurança impressionam ao mostrar um homem de 30 anos que trabalha como motoboy sendo agredido por um casal, inclusive com golpes de jiu-jitsu. Isso mesmo, o fato aconteceu na Tomás de Aquino, aqui em Patos de Minas. Esse motoboy, ele estava a serviço ali na noite dessa segunda-feira em Patos de Minas, quando foi surpreendido pela mulher. A mulher chegou juntamente com esse outro homem e já abordou. A vítima acabou caindo no chão e ali começou todas as agressões referentes, inclusive com um golpe de jiu-jitsu, o qual ele foi aplicado nesse fato. O homem de 30 anos informou a polícia militar que acredita que as agressões tenham acontecido por causa de uma briga em mensagens via WhatsApp a qual ele teve com esse casal. Por isso o casal teria ido até onde ele estava trabalhando com o motoboy para poder o agredir. A polícia militar segue fazendo o trabalho porque identificou, o homem repassou as características do casal, conseguiu identificar, mas ainda não localizou os agressores. A quarta fase da Operação Atrium de combate ao tráfico de drogas foi deflagrada nesta terça-feira com o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão expedidos contra pessoas suspeitas de integrarem associações criminosas. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Patrocínio, Cruzeiro da Fortaleza e também São Paulo. Foram apreendidos aparelhos celulares, tabletes de maconha, munições de calibres diversos, além de coldres e carregadores de submetralhadora e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Pelo menos 2 pessoas foram presas durante a operação, que é coordenada pelo GAECO Regional de Patos de Minas, em conjunto com a 10ª Região da Polícia Militar e com o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo. Um homem foi preso ao ser flagrado furtando os fios de uma construção no bairro Padre Eustáquio. A vítima, ao perceber pelas imagens de câmera de segurança qual ele tem ali na sua construção e o relato também de testemunhas vizinhas, foi até o local para perceber o que estava acontecendo em sua construção. Quando deparou com esse homem que havia já entrado dentro da sua construção e furtado aí as fiações da parte elétrica, inclusive deixando a parte elétrica toda danificada. O homem conseguiu correr atrás desse suspeito, ele sendo alcançado ali na Avenida Angra dos Reis, no momento que ele foi imobilizado por o dono da obra. E logo em seguida, a polícia militar foi acionada. Nós fomos acionados pela essa vítima, que é proprietário de uma construção. Ele estava acompanhado de testemunha. Segundo ele, recebeu informações através de um grupo de WhatsApp de que havia autores tentando praticar furto na construção dele. Ele foi no local, então, segundo ele, deparou com 3 indivíduos lá. Com a chegada dele, esses indivíduos tentaram invadir, sendo que um deles caiu e essa vítima, proprietário do local, conseguiu conter e segurar ele até a nossa chegada. Com o autor foi localizado alguns furtos, ele realmente confessou que havia furtado, inclusive danificou a rede elétrica lá da construção e foi preso e conduzido à delegacia de polícia. A polícia militar também informou sobre o risco, igual o dono da obra acabou agindo ali para segurar o suspeito do furto, o risco a qual reagir a situações como essa pode ocorrer. A nossa orientação é que o procedimento seja de nos acionar,
essas ações, elas realmente têm um risco, né, por trás delas, inclusive a gente já tem conhecimento, né, de ocorrências que evoluem até para homicídios quando as vítimas reagem, a orientação é essa mesmo, que aciona o 190 e que deixa as providências por conta das autoridades policiais. Depois do intervalo aqui no News, mais destaques policiais. Você vai ver que veículo furtado em Guimarães foi recuperado pela polícia em Patos de Minas. E um adolescente de 16 anos foi espancado durante briga em Arraial dos Afonsos. No início da tarde de hoje, um motociclista ficou ferido em acidente de trânsito no quilômetro 179 da MGC 354 em Patos de Minas. O condutor de 26 anos perdeu o controle enquanto trafegava pela rodovia e, ao cair, sofreu ferimentos nos braços e também nas costas. Uma equipe do SAMU encaminhou o rapaz até o atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a documentação do veículo estava em dia, mas o motociclista foi autuado por estar com a CNH vencida há mais de 30 dias. Um veículo furtado na cidade de Guimarães foi recuperado pela Polícia Militar em Patos de Minas. Um veículo foi furtado na sexta-feira em Guimarães. A Polícia Militar aqui de Patos de Minas foi informada de que esse veículo havia sido furtado em Guimarães, teria vindo aqui para a cidade de Patos de Minas. Momento, então, que começou todo o trabalho para poder ser localizado esse veículo. Quando foi abordado, as características desse veículo, que é um Fiat Uno vermelho, ele foi abordado bem no centro de Patos de Minas. O condutor do veículo informou não saber nada referente a esse furto que havia acontecido em Guimarães, que apenas o veículo havia sido deixado no mecânico para poder resolver uns problemas mecânicos no veículo. Por isso ele estava ali transitando com esse veículo no centro de Patos de Minas. Mas quando a Polícia Militar puxou a ficha referente ao condutor do veículo, percebeu que o condutor já havia outros registros referentes a crimes de furto de veículo. No momento que a Polícia Militar fez o levantamento juntamente com a polícia de Guimarães e percebeu que o condutor do veículo que estava em Patos de Minas é o mesmo que havia praticado o furto desse veículo na cidade de Guimarães. A Polícia Militar registrou um caso de agressão violenta na noite desta segunda-feira, ocorrido na comunidade de Arraial dos Afonsos. Durante uma festa, um adolescente de 16 anos foi espancado em meio a uma briga. O jovem de 16 anos foi agredido de forma brutal em uma festa que acontecia no Arraial dos Afonsos, em Patos de Minas. O fato aconteceu após o jovem presenciar uma briga em que o suspeito estava agredindo uma mulher. O jovem de 16 anos acabou entrando no meio para poder separar. No momento que o suspeito, juntamente com outros amigos, começou toda a agressão com socos, chutes e pauladas contra o jovem. O jovem que inclusive encontra entubado no hospital regional em Patos de Minas. O fato foi registrado como uma tentativa de homicídio. O suspeito também está tentando ser localizado, porque logo em seguida ele teria furtado uma caminhonete no bairro aqui em Patos de Minas. Nós fomos acionados, né, segundo testemunhas, estaria ocorrendo uma comemoração no local. E essa vítima, ela teria percebido que o autor estaria agredindo a ex-namorada dessa vítima e ele tentou intervir, segundo o relato das testemunhas. Quando houve essa intervenção, o autor, né, acompanhado de alguns amigos, agrediram essa vítima com coronhadas e chutes. Essa vítima foi socorrida por populares mesmo e posteriormente encaminhada ao hospital regional. O autor ele foi identificado, mas não foi localizado. Nesse momento nós estamos com diversas equipes policiais nas diligências tentando localizar esse autor e há indícios, né, de que ele, acompanhado de um outro autor, teria efetuado um roubo de uma caminhonete, uma Hilux, no bairro Belvedere, momentos depois de ter praticado essa tentativa de homicídio lá na comunidade Arraial dos Afonsos. Tanto a motocicleta que eles utilizaram quanto essa Hilux já foram localizadas e agora segue as nossas diligências para localizar esses autores. A vítima sofreu várias agressões, né? Inclusive informações que nós temos fornecidas pela equipe de saúde que ela foi inclusive entubada, então devido a essa gravidade o registro sim foi de tentativa de homicídio. Ressalto que as nossas equipes estão empenhadas na localização aí desse autor. A seguir aqui no News, a gente começa a mostrar a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos em Patos de Minas. Paulo Henrique Caixeta e Toninho Cury falam sobre as expectativas para o primeiro mandato na Câmara.
O Senado aprovou nesta terça-feira a indicação do economista Gabriel Galípolo para ser presidente do Banco Central do Brasil entre 2025 e 2028. Em votação secreta, o painel do plenário totalizou 66 votos a favor e apenas 5 contrários. Ele deve assumir o posto em 1º de janeiro. A reportagem é da TV Senado. O economista Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para substituir Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Como o atual presidente da instituição foi muito criticado pelo presidente da República porque não atuou para baixar os juros, os senadores direcionaram boa parte das perguntas para uma possível interferência de Lula. Olhando para trás, o senhor acredita que as críticas direcionadas ao presidente do Roberto Campos foram justas? Pesando esses ataques, o senhor avalia... históricas do PT. Não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas. Como o senhor vai lidar com isso? Creio que o seu predecessor, o atual ocupante, Roberto Campos Neto, fez um excelente trabalho como presidente do Banco Central. Técnico, inovador, e manteve a firmeza mesmo diante de ataques vis que foram formulados por esse governo federal. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sei que eu gerei uma grande, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez na expectativa que existia de que ao entrar no Banco Central fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, eu sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Galípolo, que é atual presidente de política monetária do BC, relembrou sua trajetória de 25 anos na área econômica com a passagem pelo Ministério da Fazenda ao lado de Fernando Haddad. Ele ressaltou que é uma enorme honra e responsabilidade ser indicado para a presidência do Banco Central e assumiu 2 compromissos com os senadores. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2, a consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Ao ser questionado sobre a autonomia administrativa e financeira do Banco Central, que estão previstas numa PEC em tramitação aqui no Senado, Galípolo ressaltou que o BC tem sofrido com o esvaziamento de servidores. Quem está lá como diretor do Banco Central já há algum tempo, eu reforço aqui a visão de preocupação do ponto de vista da necessidade de você ter um arcabouço institucional e uma estrutura institucional do Banco Central que permita ele desempenhar suas funções. Tanto naquilo que foi dito aqui, que envolve a questão de pessoal, a gente teve uma redução bem grande do número de pessoal, seja por questões de aposentadoria, que eu acho que é a questão mais relevante, ou até de pessoas que podem ter saído para o mercado, assumindo novas funções que não existiam antes. Eu já disse algumas vezes hoje que, por exemplo, o sistema de pagamento instantâneo, o PIX, ele é uma infraestrutura pública digital que se equipara hoje quase às outras infraestruturas essenciais que nós temos. Eu sei que a equipe do Banco Central tem se colocado à disposição tanto do Legislativo quanto do Executivo para tentar subsidiar essa discussão, que eu acho absolutamente essencial, e até nas manifestações últimas que eu ouvi do senador Jacques Wagner, me parece que o tema hoje é muito mais uma discussão de adequação e refinamento da forma do que efetivamente do mérito do tema. O jornalismo da NTV realiza uma série de entrevistas com os eleitos para a Câmara Municipal de Patos de Minas. O ex-secretário de Obras, Paulo Henrique Caixeta, foi um dos eleitos pelo Partido Novo para ocupar uma das 17 cadeiras na Câmara.
Paulo Henrique foi eleito no último domingo com 1.515 votos, resultado de um trabalho que vem sendo construído desde que se tornou secretário de obras do município. Sou Paulo Henrique Cacheta, sou nascido e criado em Patos de Minas, sou engenheiro de produção de formação, sou filho da Margarida e do Marcilon, irmão do Marcos Início, e eu amo Patos de Minas. Eu decidi ir para a política quando eu fui secretário de obras do nosso prefeito nessa gestão, porque eu vi que é possível a gente transformar a vida das pessoas com a boa política. Através da Secretaria de Obras, com vários trabalhos que a gente conseguiu realizar lá, asfaltamentos, construção de creches, reforma de UBS, as drenagens que foram feitas nas cidades, né, que a gente tinha muitos problemas, a gente viu que é possível fazer muita coisa pela nossa população. E isso me motivou a candidatar a vereador para continuar transformando a vida das pessoas de Patos de Minas, mas agora de uma forma diferente, no Legislativo. Durante a sua campanha, ele acompanhou de perto as necessidades da população e garante ter boas ideias e bons projetos para fazer com que a nossa cidade evolua cada dia mais. Uma coisa muito importante é lembrar que o papel do vereador é legislar e fiscalizar, né? Trabalhar aí fiscalizando o executivo, fazer boas leis para a população, rever aquelas leis que estão obsoletas, que não fazem sentido, mas propor coisas boas para a nossa cidade. Né? Principalmente quando a gente fala aí em trânsito, né? A gente sabe que Patos de Minas cresceu muito nos últimos 20 anos e o trânsito de Patos de Minas hoje é problemático. E a gente tem muita coisa boa que pode ser feita, principalmente quando a gente fala em cidades inteligentes. E pode ser feito cidades inteligentes, tanto para o trânsito, quanto para a limpeza urbana, quanto para as escolas, na educação, na saúde. E é isso que eu quero levar para a nossa população. Paulo também agradece a todos aqueles que, de alguma forma, apoiaram sua campanha ou depositaram seu voto de confiança nele. Primeiro eu quero agradecer aí a todas as 1.515 pessoas que confiaram no nome Paulo Henrique Cacheta para representá-las lá na Câmara Municipal a partir do ano que vem. Mas podem ter certeza, toda a população de Patos de Minas, que estarei lá representando não só quem votou em mim, mas toda a população, com muita seriedade, muito aguerrido e seriedade para continuar trabalhando por toda a nossa população. Nessa série de entrevistas, nós conversamos também com o radialista Toninho Cury, eleito com o maior número de votos nessas eleições em Patos de Minas. Surpreendendo a todos com seus 2.403 votos e configurando o topo da lista dos mais votados, Toninho Cury sempre teve um contato muito direto e sincero com seu público. Contato esse que foi um presente dado por sua profissão de jornalista. Na última eleição, ele não foi eleito por causa de 5 votos a menos. Hoje, ele comemora os bons resultados que foram colhidos depois de 4 anos de trabalho duro. Quem é Toninho Cury? Toninho Cury é um repórter aqui de Patos de Minas. Comecei a trabalhar na emissora a qual eu presto serviço em 88. São 36 anos aí trabalhando na imprensa de Patos. Comecei como office boy, fui trabalhando, office boy, foi passando as etapas, né, até chegar a ser repórter de Patos de Minas. A gente faz o corpo a corpo, né? A gente trabalha assim nas reportagens assim na rua e a gente tem muito contato com as pessoas. Apesar de toda a situação, né, ser as notícias policiais, né, você vê as notícias assim, não tão ruins, né, são as notícias pesadas, mas a gente tem um contato dia a dia, assim, com as pessoas, a gente anda na rua, a gente sabe do anseio, assim, e a gente vai conversando com a população e tendo esse contato, e graças a Deus, a gente tem uma credibilidade grande aqui na cidade de Patos de Minas e também muito conhecido, né. Toninho faz parte do União Brasil e pretende trabalhar em prol da população da melhor forma possível. Mesmo que o seu partido seja oposição ao partido do atual prefeito, ele garante que isso não irá interferir em suas tomadas de decisão. Na minha campanha eu fui muito questionado do partido. Você é contra o Falcão, você é contra não sei o quê. Eu falei, não sou contra o prefeito. Não tem nada contra o prefeito. Inclusive, eu vou precisar dele. Consequentemente, ele vai precisar de mim. Então, nós vamos ter um trabalho conjunto. Se o partido é de oposição, a gente vai trabalhar na Câmara, não de oposição, que eu falo assim, a situação de projetos. Que vai ter projetos lá. Eu não posso ser
muito ignorante em votar um projeto contra a população devido à situação de prefeito. Isso não vai existir. Por ter sido o vereador mais bem votado, ele presidirá a primeira reunião realizada em janeiro. Mas a partir daí, não pretende dispor o seu nome para a votação que escolherá o próximo presidente da Câmara. Outra pergunta também que o pessoal me falou, principalmente depois da eleição, depois de domingo. Você é o vereador mais votado, você vai ser o presidente da Câmara. Para te falar a verdade, eu estou sendo muito sincero. Não tem interesse nenhum de ser presidente da Câmara nesse primeiro mandato, que a gente está chegando. A gente tem que conhecer o funcionamento da Câmara, como é que vai ser. A gente tem que adaptar. A gente vai conversar com outros vereadores mais experientes, a gente vai ter que sentar, conversar para ver. Mas a intenção de ser presidente da Câmara nesse primeiro momento, nenhuma fora de cogitação. Agora, ele já faz planos para os próximos 4 anos no cargo que tanto desejou. Quero agradecer todos os locais que eu fui nessa cidade. Foi comércio, foi residências, praças, fui muito bem recebido, graças a Deus, não tem reclamação nenhuma da população de Patos de Minas. E agora a respeito, a gente vai trabalhar o anseio da população, ver a demanda de cada setor, de cada bairro, porque cada bairro que eu fui, o pessoal pede uma coisa, reclama de uma coisa. Então a gente vai, primeiro o trabalho agora, a gente vai adaptar o serviço da Câmara, a gente vai adaptar e tentar ajudar a demanda de cada setor, de cada população, de cada situação. Você tem projeto para isso. A gente tem alguns projetos em mente assim, que ainda vou estudar, que eu quero divulgar futuramente, que ainda tem que ser muito analisado. Se a gente projeta é um pouco mais complicado. A gente tem algumas coisas em mente. Mas primeiro agora é focar em adaptar lá na Câmara e ajudar, assim, tentar ajudar a demanda de cada bairro, que a gente recebeu muitas reclamações. Tanto de quadras, de saúde, de trânsito, tem muita reclamação, o pessoal pedindo muitas situações de placas. Situação de nome de ruas também, muitas pessoas reclamando. Demandas simples, mas que podem ser ter muitos benefícios para a população. Depois do intervalo aqui no News, Enem dos concursos, o governo divulga as notas do concurso nacional unificado. E ainda como ficarão as composições das bancadas parlamentares no Legislativo Patense após as eleições municipais. Com os resultados das eleições, o progressista terá a maior bancada parlamentar na Câmara Municipal de Patos de Minas. A sigla contará com 4 das 17 cadeiras. A gente mostra também a situação dos demais partidos no Legislativo Patense. A bancada parlamentar do PP, o progressista, será composta por Cabo Batista, que obteve 1.634 votos, Carlito, com 1.109 votos, Itamar André, com 1.105 votos e Ezequiel Macedo, com 1.492 votos. Na sequência, aparece o Podemos, que conquistou 3 cadeiras na Casa Legislativa. Foram eleitos pelo partido Zé Luiz, que obteve 1.663 votos, a professora Bete com 1.152 e Paulinho com 1.118 votos. 4 partidos terão 2 cadeiras na Câmara. O Novo, que elegeu Brenda Evelyn com 1.954 votos e Paulo Henrique Caixeta com 1.515 votos. O União Brasil, com Toninho Cury, que obteve 2.403 votos e Otaviano Marques com 989 votos. O MDB, que elegeu José Eustáquio com 1.948 votos e William de Campos com 1.186 votos. E o PL, composto por Gladstone Gabriel com 1.300 votos e Maurida JL com 1.002 votos. 2 partidos terão apenas uma cadeira. O Republicanos, de Júlio César, que teve 923 votos, e o PRD, que elegeu o Sargento Leomar com 843 votos. Quem fez a prova do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos, pode consultar o resultado preliminar do certame a partir de hoje no site oficial. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 de nível superior e 8 de nível médio. Os resultados do bloco 4 das provas estão suspensos em razão de liminar da Justiça do Distrito Federal. Os candidatos terão acesso à imagem da prova discursiva ou redação. Também serão disponibilizados aos candidatos um extrato de seu resultado, que
conterá os detalhes das notas de cada uma das provas. Nesse extrato, o candidato poderá ver como foi distribuída cada parte de sua nota. As provas objetivas já estão disponibilizadas e podem ser acessadas na área do candidato. O concurso, o CNU, foi realizado em 228 cidades do Brasil, incluindo Patos de Minas, e disponibilizou vagas para 21 órgãos da Administração Pública Federal. O concurso foi promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O resultado final sairá no dia 21 de novembro. A seguir aqui no News, idoso reage a agressões e atinge o próprio filho com facada. E mais de uma centena de descontos indevidos são denunciados diariamente por causa de golpe do empréstimo consignado. Um desentendimento entre familiares terminou com uma agressão à facada na tarde de hoje no bairro Bela Vista, em Patos de Minas. Segundo as informações, o caso aconteceu em uma residência na rua Pedro Castorina, onde, em meio à discussão, o filho de 29 anos teria agredido o próprio pai, de 65 anos. O idoso então reagiu às agressões, desferindo uma facada que atingiu o lado esquerdo do peito do filho. Uma equipe de socorristas do SAMU fez os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao hospital regional, com ferimento considerado superficial. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Depois de uma longa estiagem, muito calor, onda de calor, chove forte neste momento na região central de Patos de Minas e em alguns bairros. Você vê aí nas imagens a Major Gotti, neste momento, com essa chuva tão aguardada pelos patenses, um alívio aí, né? Em meio às temperaturas hoje a 39 graus, a chuva veio forte agora nesse início de noite. A previsão do tempo, a gente já dizia isso ontem, já falava desse aumento da nebulosidade ao longo do dia dessa terça-feira e a possibilidade de chuva nesse início, final de tarde, início de noite. E ela veio, a chuva veio realmente, como eu disse, para amenizar esse calorão. O que a gente espera é que essa chuva não traga aí estragos, né, como a gente já viu em outros anos, nesta época do ano, nesse início do período chuvoso. A primavera ela vem aí com um tempo muito quente, ainda mais em meio a essa onda de calor. E essa chuva, essas pancadas de chuva que vem com tempestade, geralmente causam estragos, né? Como queda de árvores, como descargas elétricas, destelhamento aí de residências por causa do vento forte. Como a gente já viu outras vezes, esperamos que dessa vez não aconteça. Mas já havia, inclusive, um alerta do IMET chamando a atenção para essa possibilidade. E a gente registrando, portanto, essa chuva forte na região central de Patos de Minas e em diversos bairros da cidade, onde também está chovendo neste momento. A gente vai cobrir todas as informações sobre essa chuva tão aguardada, né? Mas que vem com uma certa força, que vem aí com muito vento, que vem aí com chuva forte e grossa e quais os danos que ela pode causar. A gente vai mostrar tudo para você dos nossos telejornais ao longo da nossa programação, hoje ainda se der tempo e amanhã também no 30 Minutos, no Guiba Ventura e no NTV News. Que a chuva venha bem, né? Que venha aí uma chuva para realmente só amenizar esse calorão que tanto tem incomodado a gente aí, chegando a 37, 38 e até 39 graus nos municípios do Alto Paranaíba e no Noroeste Mineiro. Agora a gente mostra dados impressionantes e assustadores. Mais de uma centena de casos envolvendo empréstimos consignados, aqueles com desconto diretamente em folha, chegam à Justiça Mineira todos os dias. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça. O perfil das vítimas é, na maioria das vezes, o mesmo: idosos aposentados. É necessário ter cuidado. Os criminosos estão sempre inovando na hora de aplicar os golpes. Esse golpe pode ocorrer de várias formas. Quando, por exemplo, um bandido, aquele miliante, entra em contato com o consumidor, pega seus dados como CPF, nome completo, endereço, dados do INSS e a partir daí fraudam os empréstimos, por meio de assinaturas falsas. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, uma média de 103 casos envolvendo empréstimos consignados chegam à Justiça Mineira por dia. De janeiro a julho deste ano, foram quase 22 mil casos registrados aqui no estado. Por conta da grande incidência de reclamações, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que os empréstimos sejam anulados se for comprovado que não era um desejo do cliente, que também deve estar sempre em alerta. O consumidor tem que ficar sempre atento na sua conta corrente, se foi depositado um valor em sua conta corrente sem que haja havido a solicitação por
por sua parte, ou que haja um desconto do seu contra-cheque mensal sem que ele tenha solicitado qualquer tipo de empréstimo. Então, cabe também ao consumidor fazer esse controle e, se ele identificar qualquer irregularidade, a gente aconselha que ele faça um boletim de ocorrência imediatamente, entre em contato com o INSS, que é o órgão responsável pelos aposentados, ou que entre em contato com aquele órgão que for responsável pela sua aposentadoria em caso de fraude. Ele te aconselha sempre também que ele fique atento junto aos bancos, notifique os bancos e faça uma reclamação para que ele tenha o controle do que está sendo cobrado no seu contra-cheque. Moradores de Lagoa Formosa estão reclamando da interrupção de serviços públicos por parte da Prefeitura após a derrota do atual prefeito na eleição municipal do último domingo. A repórter Isabela Sanches tem mais informações sobre esse assunto. Nós estamos aqui diretamente em Lagoa Formosa, onde hoje a Prefeitura aqui da cidade tomou algumas decisões de suspender alguns serviços aqui da cidade, o que gerou revolta entre os moradores. Ao meu lado está o aluno do Centro Universitário de Patos de Minas, que também é morador aqui de Lagoa Formosa, o Alfredo, que vai contar um pouquinho para a gente sobre essa situação. Alfredo, conta para a gente primeiramente mais detalhes dessa situação, quais serviços foram suspensos? Então, a gente ficou sabendo hoje pelo grupo mesmo do ônibus, que foi confirmado pelos motoristas, e não foi só cortado o transporte público, tanto para a faculdade quanto para os cursos técnicos, e até mesmo pessoal do IF, a escola agrícola também, que leva os alunos daqui, mas também diversos cortes, como na área da saúde, em hospitais, em cargos da prefeitura e verbas também do lazer e da educação. Alfredo, depois que vocês receberam esse comunicado, como que vocês agiram, Como que isso vai impactar na vida de vocês? Então, principalmente eu como estudante, impacta muito na nossa vida, porque o transporte para ir era uma coisa que ajudava muita gente, que inclusive estava aqui até para incentivar a capacitação das pessoas aqui de Lagoa Formosa. E assim, já é muito complicado até pagar a própria mensalidade do curso, e agora ter que arcar com esse transporte daqui até a Lagoa vai ficar mais difícil ainda da capacitação do pessoal aqui. Vocês já tiveram algum contato com a prefeitura ou alguém lá de dentro para saber se essa decisão é decisiva mesmo? Como que está a situação? Então, a gente está tendo do nosso lado aqui os atuais vereadores que estão nos auxiliando aí, que também muitos não concordam com esses atos e estão tentando aí ajudar a gente a reverter essa situação. E a partir de agora, quais vão ser os próximos passos de vocês? Então, os nossos próximos passos é tentar fazer aí, uma negociação com a prefeitura, mostrar para eles que a gente não está insatisfeito, que são atos que não deveriam ser feitos, que foram motivados meramente por retaliação devido à perda do atual prefeito, e que a população está aqui para mostrar que a gente está muito indignado e que a gente não vai ficar parado. Amanhã mesmo, se não tiver um pronunciamento do nosso atual prefeito ou da prefeitura, a gente já está aqui pronto para levar uma denúncia para o Ministério Público para fazer as medidas cabíveis. Alfredo, muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. A Prefeitura de Lagoa Formosa ainda não se pronunciou sobre essas reclamações, sobre essas possíveis exonerações e interrupções desses serviços públicos no município de Lagoa Formosa. Antes de encerrar, vamos dar mais uma olhada como é que está a chuva que cai nesse momento na região central de Patos de Minas. Muita chuva, uma chuva forte aí nessa primavera, nessa onda de calor aí. A gente chama atenção para as descargas elétricas, que já tinha sido aí um alerta feito justamente pelo IMET, e também pela Defesa Civil, essa possibilidade de descargas elétricas nessas primeiras chuvas que ocorrem, principalmente pelo tempo estar tão quente como estava hoje. Bateu o recorde, certeza que bateu o recorde de calor. A previsão do IMET era que seria de 39 a 40 graus. Em Patos de Minas foi muito calor durante todo o dia, você viu aí a descarga elétrica, então é preciso ficar muito atento. O risco de alagamentos também, se você puder, você que vai pegar o trânsito, se puder evitar aqueles locais que a gente já conhece, que sempre ficam aí alagados nesse período, parte da Fátima Porto e outras regiões da cidade, então é melhor evitar nesse período de chuva forte, nesse momento dessa pancada de chuva forte, essa tempestade que está aí caindo
aqui na região central de Patos de Minas e em outras áreas da cidade também. Na região, em outros municípios da região também tem ocorrido pancadas de chuva, né? Desde ontem à noite, algumas cidades já registrando pancadas de chuva. É aquela chuva de primavera, né? É aquela chuva depois de um dia muito quente, de calor muito intenso. Ela vem realmente muito forte, vem com vento forte, com ventos que assustam, né? Descargas elétricas, como eu disse, mas com pancadas, né? A chuva que ela não dura muito tempo. Não é aquela chuva que fica aí constante, mas ela vem com muita força, então a gente tem que ficar muito atento a essas primeiras chuvas que atingem a nossa região. Então vamos agradecer pela chuva que vem para amenizar o calor, mas também ficar atento para não para evitar transtornos, né? Para não ter dissabores aí nessa chuva tão aguardada, como eu disse anteriormente. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Você pode também buscar outras notícias no portal patosjá.com.br. Obrigado pela companhia e até amanhã.